Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, com transcrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copte Facul, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, seus comentários, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que me deixou assim extremamente aborrecido, que é o fato dessa juíza aí do caso do Jairinho, do vereador aqui do Rio de Janeiro, que está sendo acusado de ter praticado lá o crime contra a criança. Vamos lá. A postura da juíza em relação aos advogados. Os advogados, entendam, senhores, uma coisa. Eu assisti o vídeo e vi um monte de comentários pejorativos em relação aos advogados. Vamos lá. Um dia, quem comenta negativamente uma situação dessa, e quem ri e vilipendia de um advogado, um dia pode ser réu. E pode ter uma juíza, como quando você for réu, isso é para quem fez os comentários criticando a profissão. O dia que você virar réu, tomara, Deus que não, mas que o seu advogado passe por uma situação dessa e ele seja vilipendiado no exercício da sua função, e aí prejudique o direito de defesa, ele se sinta intimidado para te defender. Que aí a pessoa vê o que é bom. Vamos lá, na segunda coisa, o que a magistrada praticou? Ela praticou infração ético-disciplinar. Ela feriu o Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Está certo que é dever do magistrado exercer a polícia dos tribunais, em âmbito civil, criminal e etc. Porém, trabalhista, enfim, nunca descumpriu a lei. Ela descumpriu a lei, desrespeitou a Constituição, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. Ela estava cometendo um crime ali de constrangimento ilegal para o advogado, dizendo que ele tinha que se sentar como se o advogado fosse cachorro dela. Lembrando sempre que o advogado, não há hierarquia entre advogados, magistrados, juízes e membros do Ministério Público, sendo garantido ao advogado a recepção de um tratamento com urbanidade e dignidade da profissão. Então, quando a magistrada, podemos chamar essa histérica de magistrada, ela age dessa maneira, ela pratica crime, ela merece ser representada no Conselho Nacional de Justiça, e o advogado estava com a razão naquele ato que eu vi do vídeo, que ela mandava os advogados se sentarem, dizendo que ela se sentia afrontada e intimidada pelos advogados. Ela está com o poder do Estado na mão, com 6 advogados intimidando, porque os advogados estavam apontando arma para ela. Ela tem que se tratar quando age dessa maneira. Então ela desrespeitou a advocacia, ela desrespeitou os colegas, ela desrespeitou o cliente, não importa quem seja, podia ser um anjo, um santo ou o pior dos bandidos. Não importa, a questão toda ali se ela tem o dever, até o promotor de justiça disse, não, os advogados, se quiserem, podem falar sentado ou em pé, e o Estatuto da OAB prevê isso. O advogado pode entrar, falar sentado ou em pé, falar até próximo ao magistrado, falar próximo aos jurados, no caso de um júri, mas numa sala de audiências, numa sustentação oral, ele pode fazer a sustentação oral lá de pé, pode se aproximar dos desembargadores, não há nenhum problema nisso, não há nenhuma ilegalidade nisso. Isso caracteriza assim, constrangimento ilegal, que já deixou de ser crime de abuso de autoridade, e aí caracteriza constrangimento ilegal no exercício da profissão do advogado. Então, é absurdo permitir que esses desmandos, esses crimes, essa magistrada merece ser responsabilizada civil, criminalmente, os advogados serem desagravados, porque eles foram agravados, sofreram agravo na sua condição de advogado, no exercício da profissão, além de ter de indenizar os advogados. Não estou dizendo do réu mais não, estou falando da advocacia que foi atingida pela conduta da magistrada, porque a juíza tem que se portar com respeito à advocacia, e não dar um ataque histérico daquele como foi, e dizer, não, sente-se, eu me sinto afrontado, isso não existe. Isso é ilegalidade, caracterizava antes a crime de abuso de poder, hoje não existe mais essa previsão para esse caso, mas a juíza em momento nenhum poderia determinar que os advogados falassem sentados. Não existe. Eles poderiam falar até no balcão ali onde elas se encontravam.
Forte abraço a todos, saúde e paz. Desculpem o desabafo, mas é uma situação que, quando o advogado ele é vilipendiado, ele é ultrajado, ele se intimida e nada faz, inclusive até espero que a OAB tome uma atitude, uma postura firme, não política, e age em relação, contra essa magistrada, pelo andar da carruagem é o que está acontecendo. Porque assim, quando o advogado está defendendo o cliente, ele não está defendendo o crime que o cliente cometeu, ele não está dizendo o seguinte, não, eu concordo se ele sabe que o cliente cometeu o crime, eu concordo que o crime tem que praticar mesmo os crimes, não, ele está defendendo a pessoa, que pode ser qualquer um de nós que venhamos a precisar de um advogado. Forte abraço a todos, saúde e paz, desculpem o desabafo aí, saúde, obrigado. Hein?